Você acredita no poder da sua mente? Acredita que de fato você pode criar a sua vida? Que a sua mente tem de fato esse poder? Você nunca parou para pensar nisso? Ou você já ouviu muito falar sobre isso? Ou ouviu uma coisinha por aqui, outra coisinha por ali, mas não se interessou muito por esse assunto? Será que a sua mente é capaz de criar a sua realidade? Será que a sua realidade é um destino já traçado que a sua mente apenas projeta? O que você pensa sobre a sua mente em relação à sua realidade? Hoje ouvimos falar muito sobre o poder da mente. E a meditação é a via de acesso a esse poder. Tomar consciência de quem você é, das coisas que você pensa, do que se passa pela sua mente, é o poder que você tem sobre a mente. A mente não tem um poder sozinha em criar a sua vida. As escolhas em que pensar, em que alimentar, são suas, não são da mente. A mente é um instrumento de pensar. E se não está sob o controle, está completamente desgovernada. Ou está movida pelas suas emoções. Existe uma parábola muito interessante, onde diz que numa carruagem você tem o cocheiro que segura as rédeas dos cavalos, que vão representar as emoções, e você tem o senhor que é guiado por esse cocheiro. Na verdade, o senhor é quem dita o caminho, é quem dita para onde quer ir. E o cocheiro dirige as emoções representadas pelos cavalos para que se chegue aonde se quer chegar. Mas o senhor, o dono da carruagem, é quem diz para o cocheiro para onde vamos. E o cocheiro simplesmente é o condutor de tudo, sobre a ordem e o comando do dono da carruagem. Então, o quanto você está sendo guiado pelas suas emoções, o quanto está solta essa guia e os cavalos estão seguindo para onde querem. O quanto você é o dono, mas você não sabe para onde quer ir e qualquer lugar que o cocheiro te levar serve. E aí você está sendo guiado pelo cocheiro, que pode ter ideias fantásticas, ideias mirabolantes, ideias insanas e te levar para lugares onde você não gostaria de ir. E muitas vezes é o que acontece. Não tomamos posse de ser o dono da carruagem e permitimos que o cocheiro nos leve para onde quer. Quando não, os cavalos, as nossas emoções, que estão guiando as nossas vidas. E meditar nos traz a consciência disso, de quais são as emoções que estão guiando a nossa vida. A sua vida é o reflexo de tudo isso, do quanto ela está sendo guiada pelas emoções, por uma mente fantasiosa ou de fato pela consciência, que é quem realmente comanda tudo isso. Quem observa a mente, quem observa as emoções e quem gerencia para onde se vai, como se vai
para onde se quer chegar? Qual o melhor caminho para chegar até ali? Talvez já tenham ido, quando a gente vai várias vezes, né, para o mesmo lugar, pelo mesmo caminho, você não tem a sensação de que fica cada vez mais rápido? A ida às vezes é um pouco mais longa, mas a volta é sempre muito mais rápida, porque o caminho já foi feito uma vez e ele está sendo feito pela segunda vez. Os nossos caminhos cerebrais, que são a forma como que a gente se desloca na vida, da mesma forma. Você normalmente vai acessar o mesmo caminho, a mesma ramificação cerebral. E vai fazer do mesmo jeito, a mesma coisa, do mesmo caminho que você já tem preenchido. Por isso que mudar é difícil. Mudar significa criar novas rotas, criar novos caminhos, ter a coragem de explorar um novo percurso, do qual às vezes você nem sabe direito se é por ali mesmo que se você vai chegar onde você quer. Mas o outro caminho você já sabe que não te leva a esse lugar. Te leva a um outro lugar que você já conhece, já está cansado e você já não quer ir mais. Então você precisa mudar essa rota. Para você mudar essa rota, você precisa fazer esse novo caminho. E aí, tomar as rédeas das suas emoções, liderar o cocheiro, liderar os cavalos, para que a carruagem de fato chegue com segurança aonde você quer. Coisas inesperadas podem acontecer no meio do caminho. E é importante que você também se divirta no meio do caminho. O caminho sempre é o mais importante, é onde estão os aprendizados da vida. A hora que você chega em determinado ponto, maravilhoso, você alcançou, você tem uma conquista nova, você mudou de fase, você, né, é liberado para a próxima fase do jogo, para o próximo aprendizado. Esse já foi conquistado. E aí você começa de novo, um novo caminho, para chegar em algum outro lugar, melhor sempre do que o que você está agora. E assim é. Você pode permanecer um tempo naquele lugar onde você conquistou, mas não se demore muito, porque a vida te convida. Ou você continua seguindo adiante, ou ela te puxa para baixo. Você não permanece muito tempo no mesmo lugar. Repare, sempre é um convite para você avançar. Então, pense que isso é importante. O caminho é importante. E tomar as rédeas da sua carruagem também. Acho que uma das grandes brincadeiras da vida, e talvez a mais importante, é essa: dominar a si mesmo diante de tudo que vai acontecendo na vida. Ter o controle sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos. E isso não é rigidez, isso é realmente estar presente, conectado consigo mesmo, escolhendo sempre o melhor para si mesmo. E às vezes você não vai escolher, talvez, a melhor opção, mas porque tinha um aprendizado no meio do caminho que você precisava passar. E às vezes é importante isso também. Então, você se perdoa por não ter feito às vezes a melhor opção. Você fica feliz quando você faz uma boa opção. E você vai gerenciando isso no meio do caminho. E a meditação vai te ajudando a trazer cada vez mais clareza para onde você quer ir. E se esse caminho, de fato, está coerente para onde você quer chegar. Porque se eu quero ir para um determinado lugar que fica no sul, eu não posso seguir um caminho para o leste. Porque eu provavelmente não vou chegar. Então eu preciso estar coerente com o caminho que eu estou seguindo,
o lugar onde eu quero chegar. Tendo o controle de forma positiva. Não é o controle de achar que eu sei tudo, mas é o controle de mim mesmo, de saber lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos. Perceber que a hora que eu me prendo num pensamento que não me faz bem, eu tenho total poder de trocar aquele pensamento, de cancelar aquele pensamento e de mudar a minha forma de pensar automaticamente. Quando eu tenho determinada emoção, eu posso pesquisar sobre ela e entender da onde ela vem. E também acolher essa emoção ou me permitir sentir e deixar que ela passe por mim. E que ela vá para onde ela tem que ir. Eu posso extravasar e transmutar essa emoção em uma coisa positiva. Eu tenho esse poder de controle, de assumir as rédeas da minha vida, da minha carruagem. Então faça isso. Medite, tenha mais clareza dos seus propósitos, da onde você quer chegar e se o caminho que você está caminhando de fato está te levando a esse lugar. Isso é importante. Então meditar é dar essa pausa, é dar esse momento de clareza, de perceber. Não só nesse tempo em que você se permanece com os olhos fechados, olhando para dentro de si e dando espaço a essas coisas internas poderem emergir para que você possa olhar e transformar, quanto nas escolhas que você faz no seu dia a dia. Em cada situação que a vida te apresenta, você pode olhar e perceber como que eu estou lidando com isso. De uma forma positiva, entendendo que tudo na vida é neutro, que nós é que damos significado para as coisas. E quando damos significados com emoções ruins, de certa forma, criamos certos traumas e fazemos isso ficar repetindo muitas vezes, ou apenas numa historinha na nossa mente que contamos para a gente mesmo, milhares de vezes a mesma história, ou coisas que a gente vai continuar repetindo sempre a partir daquele sentimento e daquela sensação, daquela emoção que veio forte e que nos, de alguma forma, criou esse momento de trauma. Então, deixar as emoções passarem, aliviar, transmutar, modificar isso, faz com que você libere essas sensações e que você possa sempre escolher fazer diferente, que você não fique preso nesses loopings, que você entenda que você colocou aquela emoção naquela situação, mas existem outros pontos de vista sobre a mesma situação. Em outro momento, talvez você tivesse uma reação diferente na mesma situação. Então pare, respire fundo e perceba o que você gostaria que tivesse acontecido nessa situação que aconteceu de forma diferente. Compreenda a situação e permita que ela passe. Não fique preso nela. E assim vai lidando com o seu caminho, com as suas emoções, com a sua mente. Vá aprendendo. Como aquela grande frase que ouvimos muitas vezes: vigiai e orai. Ou seja, tome conta dos seus pensamentos, tome conta das suas emoções. Transforme o que for preciso. Entregue para algo maior que possa resolver isso para você. Permita-se sentir e deixe passar. E siga no seu autocontrole, se observando. E cada vez que a emoção começa a vir, perceba
E talvez antes mesmo dela explodir, você consiga transformar. E cada vez mais rápido a gente vai voltando para o eixo. Porque quando tudo está bem, nós estamos bem também. Quando nós não estamos bem, as coisas ficam estranhas ao nosso redor. Então, trate-se de se manter bem. Não por falsidade, mas porque você tem o poder de transmutar qualquer emoção e de fazer bem para você mesmo. E se precisar, permita-se viver uma emoção intensa. Deixe passar. Deixe ela passar por você. Viva, expresse e transmute para uma emoção melhor, que te deixe bem. Você é responsável pela sua vida, pelo seu caminho e pelos lugares aonde você chega. Então, tome a rédea da sua própria vida. Namastê. Lembre-se que meditar pode e muito ajudar você.